No vídeo anterior, eu falei sobre a minha chegada na Europa, precisamente em Portugal, não é? Por que que eu estou falando disso tudo? É, Aqui também eu conto um pouco da minha história, não é? Eu conto um pouco para vocês saberem, para depois vocês fazerem uma análise para tomar decisões. Eu faço isso para vocês refletirem, não é? Então, depois que eu cheguei a Portugal, eu tive que sair do hotel e eu tive que procurar um lugar para eu ficar. Eu, eu procurei um lugar para ficar lá e, e eu falei para uma senhora de uma pensão que eu precisava, pronto, ficar lá. E ela disse para mim, o senhor entra e o senhor não precisa pagar agora, só paga daqui a 30 dias. Não tem problema. Nós fazemos assim também. E eu falei, perfeito. Então eu já vou pegar, já vou vir para cá então. E eu disse, ela falou, mas só que agora nós não temos nem lugar desocupado. Havia naquela época, foi no ano 2000, havia um pouquinho antes, havia muita gente e a pensão estava lotada, estava cheia. E ela pegou, ponto, e eu falei, como é que eu faço para me saber? E ela falou assim, o senhor vai passando por aqui. Eu falei, ok, porque eu não tinha telefone, não tinha nada, naquela época ainda, ainda estava, celular não havia ainda, nessa altura. Eu acho que havia, mas não era tanto assim. E o que aconteceu? Eu peguei a minha mala e fiquei andando pela rua sem saber para onde. Eu nunca contei, nunca falei da minha vida para ninguém sobre esses assuntos. Eram assuntos que eu não gostava de falar. E o que eu fiz? Havia um jardim e eu acabei passando duas noites dormindo num jardim para mim escovar os dentes, ou trocar. Eu tinha pouca roupa, tinha uma mochila, eu ia numa casa de banho e fazia isso. E guardava a minha mochila quando eu precisava. Eu guardava em algum café, porque era pesada, para mim andar com a mochila para cima e para baixo. Mas depois eu acabei saindo sempre com a mochila, que era mais fácil. Então, tudo isso eu passei vindo para a Europa, porque eu não tinha dinheiro. E depois aconteceu o seguinte, que eu passei lá na senhora e realmente ela tinha lá uma vaga e foi meu alívio. Mas eu tinha que comer, porque lá não dava refeições, nada. Eu tinha que comer. Então, o que eu fazia? As moedas que eu tinha na época era escudo. Eu comprava sardinha enlatada e comprava uma baguete e eu comia isso para não ficar, para não ter fome. E atrás de trabalho, sempre atrás de trabalho. E depois aconteceu o seguinte, que eu consegui um trabalho numa feira, não podia ficar muito tempo lá porque eu não tinha papéis, não tinha documentos, eu não podia ficar lá. Mas consegui.
ganhar um dinheiro, e foi o dinheiro suficiente para eu pagar a pensão. Então eu contei aqui nesse vídeo para vocês uma parte da minha trajetória. Eu vou contar mais do que aconteceu comigo na Europa, da minha chegada, tudo que eu passei, eu vou contar aqui para vocês. E foi isso. Ao longo do tempo, eu vou contando aos poucos para vocês. Mas eu peço que vocês aqui deixem aí um joinha, que isso me ajuda muito. E me segue aqui. Se vocês se inscreverem aqui no meu canal, eu vou agradecer muito, muito mesmo. E eu estou aqui para tirar muitas dúvidas das pessoas que pensam em vir embora para a Europa, tá? Obrigado e um grande abraço.